Agora que eu me mudei, eu moro na esquina de um dos lugares que eu passei a maior parte do final da minha adolescência, o dogão do Michel. O Michel é o meu melhor amigo e por 2 anos ele teve uma barraquinha de hot dog aqui no centro da cidade. E eu ia lá todos os dias. Nem sempre eu comprava um dog, mas eu estava sempre lá fazendo companhia para ele e conversando a noite inteira sobre nerdice. E nessa semana, quando eu estava saindo de casa à noite, a combinação da noite, o frio e o lugar onde eu estava me jogou direto pro tempo em que eu ficava a noite inteira conversando com ele no dog. E aí eu gravei esse vídeo e mandei pra ele. Cabra, este lugar aqui, com este clima que está à noite, realmente me traz muitas memórias. E essa combinação enorme de fatores me fez pensar muito nessa semana sobre nostalgia. E nostalgia pra mim é muito diferente de saudades. Saudades é quando você sente falta de algo, aquilo faz falta, não está mais aqui, não está mais por perto e você quer de volta aquilo ou alguém. Já a nostalgia não é exatamente querer ter aquilo de volta, e sim querer estar lá de volta. Eu não sinto saudades da TV Globinho, por exemplo. Se ela voltasse hoje, pouco importaria pra mim, eu não ia assistir. O que eu queria era poder, quando eu quisesse, quando eu escolhesse, reviver a sensação de acordar um pouco mais cedo, tomar uma vasilha de Nescau Ball e assistir o que estivesse passando na TV Globinho. O que eu queria era poder recuperar aquele momento pra reviver ele pra sempre. E isso que é a nostalgia. E às vezes esse sentimento, ele é tão forte que ele te transporta mentalmente pra lá. A vontade de viver aquilo novamente te suga entre as suas memórias e você entra num transe que só para quando você chega lá, 15 anos atrás, sem nenhuma preocupação, assistindo TV Globinho e comendo Nescau Ball. E essa captura de consciência pro passado acontece muito mais forte quando tá associada a um dos 5 sentidos ou mais de um dos 5 sentidos. Quando um cheiro ou um sabor te leva direto pro passado, é como se você tivesse um gostinho disso no momento atual. E eu, pessoalmente, eu tenho um exemplo muito específico que é amendoim japonês do pacote verde, esse aqui da Dori, e Coca 0600 me lembra muito de jogar Skyrim. Isso porque foi em 2019 que eu decidi zerar o Skyrim pela primeira vez, e eu fiz isso basicamente em algumas noites no qual eu sempre comia esse amendoim e tomava Coca num petzinho de 600. Então só de ver esses dois juntos, ainda mais se eu comer e beber, isso vai me jogar direto pras cavernas, pra exploração. Vai me colocar direto resolvendo o puzzle da Garra Dourada, ou então aprendendo os shouts com os Greybeards, upando a minha árvore de habilidades, e tudo isso vem direto pra minha cabeça. Só de ver, imagine de comer esses dois aqui. E eu gostaria de saber de vocês, qual mistura aleatória lembra vocês de uma terceira coisa, joga vocês direto pra aquele momento. Eu lembro que 2019 foi um ano bem difícil pra mim, foi o último ano antes da pandemia também, e era inverno quando eu decidi zerar o Skyrim. E nessa época eu não tinha nem mesa no meu quarto, eu colocava meu notebook na sala e jogava lá. E a sala era extremamente fria, apesar de eu gostar do frio, aquilo era incômodo de certa forma. Mas me jogou pra dentro do Skyrim, na imersão total, com aquele clima super gelado. Mas a nostalgia tem um grande problema, que é que ela é basicamente um grande filtro de memórias. Quando uma lembrança vira nostalgia, ela perde totalmente os aspectos ruins dela. Como eu disse, 2019 foi um ano difícil pra mim. E quando eu como o amendoim com a coca, não é isso que vem na minha cabeça, não são os momentos ruins que vêm. É especificamente a lembrança boa de jogar Skyrim no inverno, na sala, comendo amendoim e tomando coca. E nesse caso é basicamente só positivo, né? Porque me faz esquecer dos problemas. Mas sempre corre o risco de você acabar romantizando uma situação que não era tão boa assim. Por exemplo, eu sinto muita nostalgia da escola, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Mas quando eu paro pra pensar como realmente foi tanto o meu ensino no fundamental quanto o meu convívio social no ensino médio, eu tinha tudo pra detestar essas épocas, pra lembrar da forma mais tóxica possível. Mas as poucas coisas boas que me aconteceram nesse período foram tão boas que me geraram nostalgia. Portanto, esse filtro que me faz não lembrar de todas as coisas ruins que aconteceram, tanto que eu não consigo nem nomear direito. Realmente, essas situações chatas foram sumindo do meu cérebro e a nostalgia foi tomando conta. Talvez seja um tipo de mecanismo de defesa do cérebro pra me fazer lembrar de uma maneira positiva dessa época tão grande da minha vida, né? Muitos anos estudando. Outro grande problema da nostalgia é que ela te faz lembrar do passado de uma forma muito querida. Isso pode acabar fazendo com que você não
valorize o presente. Aquele pequeno loirinho de 2019 que tava jogando Skyrim, comendo amendoim, tomando coca, ele não tinha nenhuma mesa no quarto, sim, o setup era a sala. E eu lembro dessa época com muito carinho, eu lembro desse momento com muito carinho. Mas se esse cara, de 2019, olhasse pra mim hoje, com esse estúdio, com essa câmera, esse microfone, ele ia dizer que ele tava vivendo o inferno jogando um jogo no frio, no notebook fudido, e eu tava aqui na boa, que eu posso jogar Skyrim com todos os shaders que eu quiser que o PC roda. E esse é um ótimo exercício de se fazer, é buscar na tua nostalgia a realidade como as coisas eram. E, bom, espero que tenham melhorado de lá pra cá. Mas pra que o teu senso de saudades, de nostalgia, não disturbe a tua realidade como ela é hoje. Porque eu tenho certeza que eu vivo esse momento hoje com certa apatia, talvez só empurrando com a barriga, seguindo em frente, trabalhando, vivendo a vida adulta. Mas quem sabe daqui 5 anos ou 10 anos, quando eu já tiver com filhos, com outros problemas na cabeça, com outras situações sendo vividas, que eu lembre desse momento que eu tô gravando esse vídeo com muito carinho e pensando que era muito melhor agora. Memória é sempre um tema muito delicado pra mim. Eu tenho muito problema com a minha memória. Hoje em dia eu já não acho mais isso divertido. Antes eu ria, eu sou esquecidinho, eu tenho TDAH. Eu brincava com isso até descobrir que eu tinha, de verdade, né? Mas hoje em dia eu já não acho mais bonitinho, eu já não acho mais engraçado. Eu, inclusive, tenho muito medo de, quando envelhecer, desenvolver mal de Alzheimer, porque a minha memória é extremamente seletiva, extremamente seletiva. Eu lembro com muita exatidão de várias coisas que aconteceram no passado, e quanto mais o tempo se aproxima do presente, mais esquecido eu sou. E especialmente se você, assim como eu, também sofre desse mal da memória, a nostalgia pode ser um sentimento que leva a uma felicidade momentânea e depois se derruba num processo depressivo horrível, em que você se compara com você do passado e o quanto você era feliz antes, mas às vezes, como no meu caso, você só não se lembra do quão ruim eram as coisas, ou quão mais complicadas ou menos vantajosas eram as coisas antes. Naquela época eu não tinha minha casa, não tinha minha liberdade, eu não tinha... Em 2019 eu não tinha nem dinheiro, eu não trabalhava ainda. Eu não tinha nem começado a minha carreira como editor de vídeo. Eu edito vídeo desde os 10 anos de idade, mas eu fui trabalhar com isso só em 2021, com 17 anos. Então assim, se eu piscasse e acordasse naquela época, sentado na mesa da sala com o meu notebook fudido, com uma vasilha com amendoim, um copo com coca, eu ia ficar maluco, cara. Eu ia ficar, meu Deus do céu, o que eu faço? Como é que eu vivo sem dinheiro? Como é que eu, sabe... Como é que eu vou voltar a conviver aqui com os meus pais? Sendo que agora eu já tô acostumado a ter a minha liberdade total, viver na minha casa. Sem falar que a minha vida tá completamente diferente, eu não ia nem ter conhecido a minha namorada naquela época. Então é bom lembrar e guardar com carinho os momentos que foram bons de fato. Mas é preciso ter muito cuidado pra não mergulhar numa bad vibe completa, pensando que tudo era tão melhor antes e agora as coisas são tão mais complicadas, são tão mais difíceis, eu tenho tanto mais esforço por tão pouco resultado. Porque talvez nem seja verdade. Naquela época eu tinha pouco esforço e pouco resultado. Mas tem uma coisa que eu vou me lembrar pelo resto da minha vida com muito carinho e vai se tornar assim a maior das nostalgias, é você deixando o like e se inscrevendo aqui no canal, porque semana que vem tem mais vídeo e eu quero ter você aqui comigo todas as semanas aqui pra frente, tá bom? Eu sou o Loiro, muito obrigado por ter me assistido até aqui, tamo junto e tchau, obrigado.